find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Olá, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E hoje é um dia muito especial. Como puderam ver, eu estou aqui no Porto, uma cidade que eu tenho um carinho enorme e que sentimentalmente eu posso chamar, por que não, de minha cidade. Por isso mesmo, irei dar o meu máximo para entregar o melhor vlog que vocês já viram aqui no canal. E por conhecer tão bem esse lugar, eu irei trazer aqui fatos e histórias que vão muito além daquilo que normalmente vemos nos vídeos de turismo no YouTube. Eu quero que no fim desse vídeo vocês possam ter sentido pelo menos um pouquinho desse sentimento que eu carrego por essa cidade. E eu não poderia começar de outro lugar senão daqui, da Sé do Porto. Mas daqui a pouco eu falo dessa catedral. Primeiro, vamos falar de como surgiu essa cidade que na história deu nome a Portugal, como expressa muito bem o hino do Futebol Clube do Porto. A região aqui da cidade tem vestígios de ocupação desde a pré-história, mas vamos focar aqui a partir do período do Império Romano, quando existia nessa região um povoado chamado Cali. E pela localização bastante estratégica desse povoado, próximo da foz do Rio Douro, ganhou uma grande importância como um porto fluvial e também um centro de comércio. E assim, por causa desse porto, passou a se chamar em latim de Portus Cali. Na sua cabeça aí já deve ter dado aquele estalo, não é? Portus Cali, Portugal. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave. E agora sim, deixa eu mostrar para vocês um pouco da Sé do Porto e daqui a pouco eu volto para contar um pouco mais sobre a história dessa cidade que se entrelaça com a história de Portugal. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Essa aqui é uma catedral que começou a ser construída na primeira metade do século XII. Por isso, vemos aqui uma fachada mais sóbria em estilo românico. Porém, como é normal de se ver nessas catedrais mais antigas, tivemos depois reformas em diferentes períodos. E por isso, encontramos também outros estilos de época. Mas agora, bora lá dentro para a gente ver o seu interior. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. E aqui nesse altar temos a imagem da padroeira do Porto, Nossa Senhora de Vendôma. É ela que está estampada no brasão do Porto, tanto no brasão da cidade do Porto, como também do time da cidade. Eu sei que muita gente que conhece o Porto agora deve estar se perguntando, mas calma lá, o padroeiro do Porto não é São João? A resposta é não. Mesmo que a noite de São João seja a principal festa aqui do Porto e uma festa que eu adoro, São João não é o padroeiro do Porto. Eu acredito que essa informação pode ter surpreendido até mesmo alguns portuenses. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. E agora vamos subir a torre aqui da Sé do Porto. Vamos ver lá de cima. E aqui do alto da Torre da Sé, ainda podemos aproveitar ali uma bela vista do Rio Douro. De volta aqui fora, eu vou aproveitar o gancho para voltar para a história da cidade e contar o porquê a Nossa Senhora de Vendôma é a padroeira da cidade. Passados alguns séculos depois do período romano, temos a ocupação muçulmana da Península Ibérica. Para se ter uma noção de como foi, os mouros começaram pelo sul da Espanha no ano de 711 e depois disso avançaram muito rápido. Em 714 já tinham tomado Lisboa e um ano depois já estavam aqui no norte do país. Em 716,
toda a Península Ibérica estava ocupada pelos muçulmanos. Só restou como resistência cristã uma região montanhosa da Astúrias, que eu vou colocar aqui para vocês verem no mapa. Depois, então, de um século e meio, em 868, inicia o processo da Reconquista Cristã, que eu já falei diversas vezes aqui no canal em outros vídeos em Portugal e na Espanha. Aqui no Porto, essa reconquista definitiva se deu no ano de 999. E durante esse processo de reconquista pelos cristãos, nasce o Condado Portucalense, e a cidade do Porto era a capital desse condado. E logo após a reconquista definitiva da cidade do Porto, o bispo de Vendôme, que estava junto à armada que entrou pelo Rio Douro e derrotou os muçulmanos, dedicou essa cidade a Nossa Senhora. Mais tarde, ele viria a se tornar bispo do Porto, e a Nossa Senhora receberia o nome da sua diocese francesa, passando a ser chamada então de Nossa Senhora de Vendôme, que hoje também é conhecida como Nossa Senhora do Porto. Agora, quando você vê o brasão do Porto, vai saber o porquê daquela santa. E saindo da Sé, eu vim agora para o cartão postal da cidade, que é a Ribeira do Porto. Quando pensamos no Porto, a primeira imagem que vem à cabeça, sem dúvidas, é da Ribeira. Eu já nem consigo mais estimar o número de vezes nem o número de horas da minha vida que eu passei aqui na Ribeira. Mas a Ribeira que eu vejo aqui hoje já é bem diferente daquela Ribeira que eu via pouco mais de 10 anos atrás. Cada vez mais temos mais turistas e menos dos típicos moradores que eu lembro de ver por aqui antes. Principalmente pela pressão imobiliária que está cada vez pior, o que é uma pena. Mas apesar disso, esse lugar aqui nunca vai perder o seu encanto. E eu tenho uma dica para quem está aí planejando passear aqui no Porto. Não fique limitado somente a andar aqui nas margens do Rio Douro. Entre também pelos becos que temos aqui, que assim você conseguirá ainda ver um pouco daquela ribeira de tempos atrás. E depois de mostrar um pouco da Ribeira, deixa eu continuar a contar um pouco da história do Porto que se entrelaça à história de Portugal. Além de dar nome a Portugal, a cidade também teve papel fundamental no nascimento do país. E para quem gosta de uma história real, digna de enredo de novela com briga entre familiares, vai adorar essa aqui. Vamos voltar lá no século XI, no período da expulsão dos muçulmanos. O rei Afonso VI de Leão, em reconhecimento à importante ajuda que teve de Henrique de Borgonha na reconquista cristã no norte da Península Ibérica, ofereceu em casamento a mão da sua filha Henrique. E como dote de casamento, lhe concedeu o Condado Portucalense. Assim, Henrique de Borgonha passa a ser chamado de Conde de Portugal. E segundo conta a história, essa não era uma filha legítima, ou seja, ofereceu a mão de sua filha bastarda, Teresa de Leão. E como fruto desse casamento, nasce Afonso Henriques, o único filho homem que chegaria à idade adulta, e assim seria o futuro Conde de Portugal. O seu pai, Henrique de Borgonha, morreu aos 46 anos. E a sua mãe, Teresa de Leão, depois ainda teve 2 filhas com o Conde da Galícia. E esse Conde da Galícia praticamente passou a governar o Condado Portucalense. E fora isso, esse conde galego depois ainda se aproximou muito do rei Afonso VII de Leão e Castela.
Ou seja, Afonso Henriques, que nessa época ainda era menor, viu seu título de Conde de Portugal ameaçado. Os nobres portucalenses também não gostavam dessa situação, e sob orientação do arcebispo de Braga, o jovem Afonso se tornou um cavaleiro. E depois, como a situação piorou e pelos vistos não tinha mais ambiente para conversa ali entre mãe e filho, a solução foi a pancadaria. E então, em 1128, Afonso Henriques junta os cavaleiros portugueses e derrota as tropas da sua mãe e do amante galego que tentavam se apossar do condado portucalense, no episódio da história conhecido como Batalha de São Mamede. E assim, Dom Afonso Henriques, de Conde de Portugal, dá o primeiro passo na criação da nação portuguesa e também para se tornar o primeiro rei da história de Portugal. E embora a cidade do Porto fosse a capital do condado portucalense, não se tornou depois a capital do Reino de Portugal. A primeira capital do país foi a cidade de Guimarães. Porém, a cidade do Porto, desde essa época, teve um papel fundamental no desenvolvimento de Portugal. Futuramente, quem sabe, quando eu visitar Guimarães, eu conto melhor sobre essa história da formação de Portugal. Desde a vitória na Batalha de São Mamede, passando pela importante vitória na Batalha de Ourique contra os mouros e, por fim, a assinatura do Tratado de Zamora. Mas isso fica para o futuro. Agora, vamos seguir aqui pelas ruas do Porto. Como eu disse agora há pouco, o Porto nunca foi a capital de Portugal. E até por isso, nunca teve um palácio que fosse uma residência oficial real. Porém, existe aqui um palácio que não deixa nada a desejar para muitos palácios reais que vemos por aí. Estou falando desse edifício aqui, o Palácio da Bolsa. E esse palácio é bastante simbólico, até porque desde a Idade Média o Porto tem essa característica mais burguesa, esse caráter de ser uma cidade muito importante do ponto de vista comercial. Por já, eu não vou falar muito mais. Vamos lá dentro, que o mais importante mesmo é eu mostrar esse palácio para vocês. E o ponto alto da visita, que é o Palácio da Bolsa, certamente é o Salão Árabe, que, como poderão ver aí pelas imagens que eu fiz, é magnífico. Porém, não se deixe enganar. Mesmo que essa região aqui tenha sido ocupada pelos mouros por quase 3 séculos, não foram eles que construíram esse salão. Esse edifício aqui é do século XIX, porém, certamente serve de alguma forma como referência ao período da ocupação muçulmana. E, sinceramente, para mim, se você tiver que escolher somente um lugar pago para visitar aqui no Porto, escolha o Palácio da Bolsa. E se você está assistindo aqui esse vídeo para ajudar a montar o seu roteiro de viagem pelo Porto, então não deixe de visitar a Igreja de São Francisco, que fica aqui logo ao lado do Palácio da Bolsa. Pela fachada pode ser que ela não chame tanta atenção, mas lá dentro certamente você será surpreendido pelo excesso de ouro e detalhes característicos do período barroco. Como não é permitido fotografar nem filmar lá dentro, eu não consigo mostrar para vocês, mas fica aqui a minha dica. E
E agora eu quero apresentar para vocês um prato super típico daqui do Porto. E irei contar a história por detrás desse prato. E como já sabem que eu gosto, história com H maiúsculo. Logo aqui em frente ao Palácio da Bolsa, temos essa enorme praça com essa estátua aqui. O homenageado ali em cima é certamente um dos filhos mais importantes da cidade do Porto. Estou falando do infante Dom Henrique. E para quem não conhece, o infante Dom Henrique foi o quinto filho do rei Dom João I e da dona Filipa de Lencastre, neta do rei Eduardo III da Inglaterra. E outra informação adicional que eu já falei aqui no canal, mas que vale a pena repetir, é que esse título de infante ou de infanta é dado para todos os filhos legítimos do monarca que não são herdeiros da coroa. Ou seja, é um título de nobreza que fica abaixo do de príncipe. E por que o infante Dom Henrique é tão importante? Porque foi muito graças a ele que Portugal viria a se tornar o primeiro império global. Ele é considerado o principal nome no início do período das grandes navegações portuguesas. Tanto que lá no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa, entre as 32 figuras históricas homenageadas no monumento, o infante Dom Henrique é aquele que tem destaque central. E como eu já disse, ele nasceu aqui no Porto, numa quarta-feira de cinzas do ano de 1394. E foi morrer aos 66 anos em Sagres, lá no extremo sul de Portugal continental. Ou seja, ele morreu antes de Portugal, com Bartolomeu Dias ter cruzado o Cabo da Boa Esperança em 1487, de Vasco da Gama ter alcançado as Índias em 1498 e de Cabral ter chegado ao Brasil em 1500. Dessa forma, ele não pôde ver toda a expansão marítima que Portugal atingiu. Porém, foi ele que iniciou todo esse legado da exploração marítima portuguesa. Durante a sua vida, Portugal chegou às ilhas da Madeira e dos Açores. E na África foi muito além do que os europeus conheciam até aquela época. Para se ter ideia, o ponto mais ao sul da costa africana que era conhecido pelos europeus era o Cabo Bojador. E as expedições portuguesas patrocinadas pelo infante Dom Henrique não só ultrapassaram esse ponto, que era conhecido como Cabo do Medo, como avançaram até onde hoje fica Serra Leoa, o que possibilitou desviar o comércio do deserto do Saara e chegar à África Meridional. Tá bem, mas eu estou no Porto e comecei essa conversa falando sobre prato típico. Você pode estar aí pensando, onde isso tudo se encaixa? Isso tudo se encaixa na primeira conquista marítima portuguesa, ainda em 1415, que foi a conquista de Ceuta. Nem preciso dizer que os muçulmanos eram inimigos dos cristãos, não é? E depois da reconquista da Península Ibérica, parecia uma boa ideia para a coroa portuguesa conquistar a cidade de Ceuta no norte da África. Até porque assim, além da demonstração do conhecimento do poderio náutico português, poderiam controlar a navegação e as rotas comerciais naquela região. E a cidade do Porto foi de fundamental importância para essa conquista. Porque além de fornecerem todo o conhecimento e mão de obra para a construção das embarcações, reza a lenda que a população da cidade forneceu quase tudo o que tinha de alimentos para a frota. E assim, a carne de vaca disponível foi desossada, salgada e entregue à tripulação. Restou para os habitantes do Porto somente os miúdos, principalmente as tripas. E dessa forma, os habitantes foram ali testando maneiras de elaborar pratos para se alimentarem com essas miudezas que haviam sobrado. E assim foram aprimorando a receita. E nasceu o prato típico mais emblemático da cidade, as tripas à moda do Porto. Tanto que por esse prato e por essa lenda, os portuenses são conhecidos como tripeiros. E até hoje têm muito orgulho em serem tripeiros. E não poderia ser diferente, já que esse povo aqui do Porto mostrou na melhor definição possível o que é fazer das tripas coração. E é claro que eu irei comer e mostrar para vocês aqui as tripas à moda do Porto. Mas agora eu vou para o shopping buscar o kit da meia maratona do Porto, porque domingo tem prova. E já cheguei aqui no shopping e vou agora buscar o meu kit da meia maratona e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa retirada do kit e também, claro, o que vem no kit.
kit já está aqui em mãos. Eu vou ali no painel e de lá eu mostro o que tem aqui no kit rapidinho para vocês. Então vamos lá ver o que tem aqui dentro do kit. Temos uma revista informativa da prova. Meu número de peito já está aqui. Veio também aqui um lanchinho, né? Uma maçã desidratada. E claro, temos aqui a camisa da prova. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem melhor. Ficou bem bonita nessa cor azul, ficou bem legal. E claro, tem o saco da prova, que é o saco que podemos utilizar até mesmo para deixar, não é, roupa no guarda-volume se quisermos. E ainda veio um buff da patrocinadora. Isso aqui é bem legal, né? Para quem vai correr aí depois, o inverno tá chegando aqui na Europa, então pros treinos, ter isso daqui para proteger o pescoço do frio é bem legal. E tô aqui na casa da minha madrinha, que é daqui do Porto, e ela vai explicar aqui pra gente então o que leva aqui no prato das tripas à moda do Porto. Pode dizer. Boa tarde. As tripas é assim feitas. Antigamente lavavam-se bem as tripas com sal e limão, mas agora já está tudo mais atualizado e já vem pré-limpas para o supermercado. Coze-se feijão. Feijão branco? Exato. Coze-se feijão branco, põe-se de molho primeiro, coze-se e faça um refogado, coze-se a tripa com a mão de vaca, sim, chouriço, orelheira. A orelha de porco, não é? E toucinho, para quem quer pôr. E sim, mistura-se tudo e traz o feijão pronto. Pronto. E fica aí essa maravilha, e daqui a pouco vão ver a gente comendo. E nesse momento aqui, eu já corri a prova, né? Vocês aí não viram ainda, vão ver no vídeo da próxima semana, mas por aqui já tô pós-prova, aproveitando da melhor maneira possível, como um verdadeiro tripeiro, comendo aqui as tripas à moda do Porto. E bom apetite! E as tripas à moda do Porto, elas podem levar diferentes nomes e também sofrer pequenas variações na receita, a depender da região onde é feita. Em outras regiões aqui de Portugal, leva o nome de dobrada, assim como no Brasil, leva também o nome de dobradinha em muitas regiões. E o vídeo de hoje fica por aqui. Na semana que vem vocês vão conferir a parte 2 dessa cobertura aqui no Porto, onde vão poder ver imagens de eu correndo a meia maratona do Porto e também vou mostrar diversos outros pontos turísticos e contar também um pouco mais da história do Porto. Vocês não perdem por esperar. Então, até semana que vem e por aqui sempre, pronto para correr!